Olá, como vai? Eu sou Éder Gonçalves, editor de A Voz da Indústria, do canal de conteúdo da Feira Expomat. Começa agora nosso webinar sobre as principais tecnologias da manufatura avançada, transmitido diretamente aqui do Senai de São Caetano do Sul. Para esclarecer alguns pontos dessa chamada quarta revolução industrial, estão aqui os professores que integram o time do projeto de demonstrador da manufatura avançada, que será apresentado durante a Feira Expomat. Os professores Ari Costa, do Instituto Mauá de Tecnologia, e o professor Fábio Lima, do Centro Universitário Feira. Professores, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Te agradeço o convite. Antes da gente começar a falar sobre as tecnologias propriamente ditas, gostaria que a gente falasse sobre o que é a manufatura avançada e o que ela representa para o desenvolvimento da indústria nos próximos anos. Pode começar com você, David. Bom, o que é a manufatura avançada? Como ela é conhecida atualmente, que é a indústria 4.0, é a quarta revolução industrial, onde o mote é a quantidade de informação e a informação distribuída pelos arranjos produtivos, sejam onde estiverem, seja na agricultura, na própria indústria, nos serviços, onde a informação puder ser divulgada de uma maneira difusa e recebida para produzir algum item ou realizar algum serviço ou qualquer resultado que incorpore essa informação. Essa evolução veio da capacidade cada vez maior das máquinas conseguirem processar e devolver informação. Fazendo uma retrospectiva, o professor Fábio pode me ajudar aqui também. Se é retrospectiva ainda, a 2 fica mais completa. Quando a força do homem foi substituída pelo vapor, e o homem conseguiu ganhar tarefas que eram mais de fadiga, nessa época da Revolução Industrial, por volta de 1750 na Inglaterra, iniciou-se a primeira revolução com essa descoberta. Já com a aplicação da energia elétrica em linhas produtivas, ou em arranjos produtivos, houve a segunda revolução. Exatamente. Costuma-se dar o exemplo do Ford, do modelo do Ford, exatamente. Mas, na verdade, isso aconteceu no Matador, em Cincinnati. Foi a primeira linha elétrica de produção em massa. Né? Depois disso, com a evolução das telecomunicações, com as grandes descobertas dos transistores e da transmissão e acumulação de processadores, né? A era dos microprocessadores. Isso. No final da década de 60, no meio da década de 60, surgiram os controladores programáveis, né? Os chamados CLPs. O primeiro deles, se não se lembra, é o Modicon, é isso? General Motors, né? Da automobilística. Isso. A partir daí, a informação entrou nos arranjos produtivos e só evoluiu, né? Essa foi a terceira evolução. Agora, com a quantidade de informações que isso pode ser processado, com a capacidade dos processadores e do sensoriamento e da inteligência que pode ser colocada em arranjos produtivos, essa é a tecnologia que está sendo incorporada na indústria 4.0. Certo. Só complementar um pouquinho, né, também o que o professor Ari comentou. Existe uma característica bastante importante nessa nova indústria, que é a fusão do meio físico com o meio digital, né, o que está sendo chamado aí de sistemas cyberfísicos. Então, uma peça dentro dessa nova indústria, ela tem uma informação sobre ela mesma, né, sobre tudo o que aconteceu com ela durante esse processo, vai se comunicar com máquinas, vai se comunicar com a internet, né? Então, isso é algo totalmente disruptivo, né, em relação ao que a gente conhecia até a última revolução industrial, a terceira, né, que o professor Ari comentou, onde a gente teve a chegada dos microprocessadores, dos computadores industriais, né, dos controladores programáveis,
nas fábricas e a robótica, essa questão da união do mundo físico com o digital, internet das coisas, a possibilidade da comunicação entre máquinas, isso é algo bastante disruptivo, né, que caracteriza bem também essa nova revolução industrial. Certo. Acho que a gente tem só um pequeno complemento. Isso proporciona essa geração de dados difusos, né, por sensores ou por máquinas ou por todos os equipamentos que usamos atualmente, que vão parar na nuvem, como popularmente a gente reconhece. Esses dados ficam disponíveis para que sejam analisados ou pesquisados e sirvam de uma nova entrada para os sistemas, né? E os sistemas, com a capacidade de processamento que tem agora, eles podem começar a desenvolver algoritmos de aprendizagem, né? As máquinas podem começar a desenvolver algoritmos de aprendizagem, ou seja, pode se desenvolver a partir dos dados difusos e a partir das experiências virtuais e reais, as máquinas começam a aprender por si, que a gente chama de machine learning. Então, a repetição de alguma coisa pode evoluir espontaneamente para um melhor arranjo produtivo, mais produtivo, ou que consuma menos energia, ou que atenda mais os requisitos dos clientes, sem que haja uma interferência direta de algum ator modificando o programa. As máquinas conseguem tomar essas decisões desde que os algoritmos sejam desenvolvidos corretamente. E a gente evolui para a inteligência artificial. Essa é, digamos assim, o estado da arte da manufatura avançada. Só o último complemento, né? Em comparação com a segunda revolução industrial, lá, que trouxe o conceito da produção em massa, também com essa nova revolução há mais uma quebra de paradigma, que é a customização em massa, né? Então, em termos de produção, eu só conseguiria produzir em alto volume se eu fizesse a mesma coisa. Agora, o que está se prevendo é que a gente tem um volume grande de produtos que são customizados, que são personalizados. Isso também, falando em termos de produção, é uma quebra de paradigma. Então, a indústria acaba ganhando aí em produtividade, na geração competitividade. De competitividade, isso abre a possibilidade de novos modelos de negócio, né? Então, as empresas podem encontrar novos modelos de negócio a partir dessas questões que a gente discutiu, dessa geração imensa de dados que o professor Ari comentou, né? Isso vai abrir uma oportunidade de novos negócios para as empresas realmente muito grande. Maravilha. Agora sim, a gente vai aprofundar um pouco mais nas tecnologias de manufatura avançada. Só antes, vale lembrar que quem tiver perguntas pode encaminhar para o nosso chat. A nossa equipe vai colher essas dúvidas, responder e até mesmo produzir algum conteúdo especial para o nosso canal A Voz da Indústria. Professor Fábio, a gente fala, quando pensa em modificações para a indústria 4.0, é sempre pensado muito em máquinas, né? Mas a gente também precisa pensar em softwares, comunicação, serviços especializados. Como é que isso vai funcionar? Então, muito há ainda a se desenvolver nesse caminho que você está comentando, né? Porque já desde a terceira revolução, com a entrada dos controladores programáveis, né, como o professor Ari comentou, dos microprocessadores na fábrica, as máquinas elas já se comunicam de alguma maneira. Certo. Mas essa comunicação ainda não é uma comunicação, digamos, com a inteligência que se prevê para esse novo cenário de manufatura avançada ou indústria 4.0. E que a tecnologia já permite. Que a tecnologia já permite. Então, softwares que permitam que as máquinas se comuniquem, né? O professor Ari comentou sobre o machine learning, de forma efetiva, né? Que realmente essa fábrica seja uma fábrica autônoma, né? Que as máquinas possam se comunicar e tomar decisões de forma inteligente. Isso ainda está... A gente já tem algumas coisas da terceira revolução, alguns softwares de gestão, de controle, de produção, mas a gente ainda tem um caminho a ser percorrido no desenvolvimento desses novos softwares. Não sei se o senhor Ari quer complementar alguma coisa. Basicamente é isso. A fronteira agora mesmo é a comunicação entre máquinas e sistemas.
É justamente nesse ponto que eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco mais sobre essa comunicação máquina a máquina. Isso é uma fronteira, isso, digamos, esbarra no sistema de comunicação, né? Os protocolos de comunicação, nas linguagens, né? Os meios, as tecnologias para que isso seja feito já existem, né? A indústria tem que apostar, e assim como a competição global tem que apostar, em sistemas abertos, né? Porque sistemas abertos levarão para um padrão, levarão para uma linguagem padrão, né? Se desenvolverem nichos, né? Isso já aconteceu no passado com algumas, por exemplo, com as formas de gravar vídeo, né? Quando, muito tempo atrás, tinham sistemas VHS e Betamax, um deles ganhou. A gente está nessa fase, só que a proposta agora é mais inteligente. Os sistemas propostos são abertos, né? O sistema de protocolos de comunicação. E o que a gente está aprendendo nesses protocolos de comunicação é como fazer com que nestes protocolos se estabeleça uma linguagem para que as máquinas se comuniquem de uma maneira mais universal. É isso que a gente está desenvolvendo. Estamos tentando nesse demonstrador fazer alguma coisa nesse sentido já, padronizando as comunicações para que as máquinas consigam falar entre si e não precisem de um comando central, de um CLP central comandando. E essa é uma das grandes diferenças entre a 4.0 e a 3.0. Então, neste ponto, a parte de comunicação entre máquinas, não só entre máquinas realmente, mas entre máquinas real para o virtual e vice-versa, né? Do virtual para o real, do real para o virtual. É isso que formará a base para as máquinas começarem a aprender e se comunicarem mais eficientemente. Essa é uma dificuldade aqui no Brasil ou também em países que estão mais avançados como a Alemanha? Eu diria que é uma dificuldade global, mas obviamente os países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, estão à frente do nosso país, isso é inegável, né, nesse sentido, mas é uma dificuldade global, quer dizer, esse modelo ele está sendo desenhado, ele não está pronto ainda. Certo. Então, uma questão só também complementando o que o professor Ari falou sobre os padrões, né, os padrões abertos, isso gera adesão, porque se você tem um padrão fechado, proprietário, ele pode ser muito bom, mas não gera adesão. E esse padrão acaba morrendo, né? Foi o caso lá da comparação que o professor fez do VHS com o Betamax, né? Tecnicamente diziam que o Betamax era melhor do que o VHS, mas o VHS gerou a adesão. Então esse é o ponto, né? Certo. A gente vai ter aí a integração entre softwares de gestão, muito se fala também em Big Data, Internet das Coisas. Como é que vai ser essa relação? Como é que todas essas tecnologias elas conversam dentro da manufatura avançada? É uma pergunta complicada, né? Como a gente comentou, né? Existe uma questão de padronização, né? De padrões abertos para que tudo esse... É um mundo extremamente vasto e complexo, né? Então a gente está falando de sensores, máquinas que se comunicam entre si, se comunicam com a internet, devem se comunicar com sistemas de gestão, devem gerar dados para serem manipulados por um sistema de inteligência artificial, de machine learning. Fazer todo esse mundo conversar não é fácil e é isso que está em desenvolvimento, né? Então, esse é o ponto, no meu entendimento, que a gente está, né? No ponto de fazer todo esse mundo conversar da maneira como deve conversar. A comunicação com grande trânsito de informações pressupõe uma grande quantidade de sensores, né? E essa é uma das áreas que mais evoluiu, que está evoluindo, e sem o sensoriamento inteligente, que inclusive pode transformar máquinas que atualmente não seriam possíveis de integrar em arranjos de 4.0, com esse sensoriamento e com alguma tecnologia nova de PCs industriais, essas máquinas podem ser agregadas, né? Mesmo nesse demonstrador existem duas máquinas que são de gerações anteriores e estarão integradas, né?
Então, esta possibilidade do sensoramento, de levar uma inteligência através de sensores e através de inteligência distribuída para a máquina, isso é o desafio para você integrar também as gerações anteriores de máquinas nesse sistema produtivo, que é importante para o Brasil, devido à idade média de nossas máquinas, né? É muito fácil você ter um equipamento agora que já saiu neste conceito, já tem a plataforma para incorporar esta nova tecnologia, é fácil, tem esses desafios. Sim. Mas a gente nota que é possível e não demora muito. A estrada está aberta. O desafio mesmo aqui para o Brasil, né, nesse campo, é fazer com que as máquinas de 2 ou 3 gerações atrás também se incorporem nesta tecnologia. Essa mensagem, vamos dizer assim, que o professor Ari deixou, acho que ela é fundamental, pensando especificamente no Brasil, né? Muitas pequenas e médias empresas que a gente tem conversado acham que esse mundo da manufatura avançada, da indústria 4.0 não é para elas, porque elas não terão um capital suficiente, falam, eu tenho que trocar todas as minhas máquinas, todo o meu sistema para poder entrar nesse mundo. A primeira questão é que não há alternativa, né? Essa é inevitável. Vão ter que fazer a transição. Vão ter que fazer a transição. Esse é um mundo que não tem volta. E a segunda, né, muito importante que o professor ali comentou, é isso. Você consegue pegar uma máquina mais antiga com a inserção de alguns sensores, modernizar essa máquina e preparar essa máquina para esse novo mundo, para essa nova conexão. Ótimo. Além disso, agora fica uma questão que é sobre qual profissional, qual o perfil desse novo profissional para operar essas diversas tecnologias, né? Imagino que ele talvez tenha que ser mais do que saber operar uma máquina, ele vai ter que ter outros conhecimentos. Como é que vocês veem esse novo profissional que vai ser necessário para manipular a indústria 4.0, a manufatura avançada? Essa é a nossa função. Esse é um dos nossos descobrimento. É um descobrimento. Dos maiores desafios, né? O que a gente tem acompanhado dessa revolução é que isso vai ter muito mais do que as outras, né? Vamos pensar na última, na terceira, que já gerou um impacto em relação aos empregos, né? Postos de empregos foram extintos, postos novos foram criados, mas esses postos novos que são criados são postos mais especializados. O que a gente deve ter agora é uma questão muito mais acentuada nesse sentido. Cada vez os postos vão exigir mais e mais conhecimento do profissional que vai ocupar esses postos. Eu entendo que o profissional que vai trabalhar nesse novo mundo, nesse novo ambiente, né, pensando no profissional de engenharia, por exemplo, né, que é o nosso envolvimento, né, diário de formação, ele primeiro é um profissional que tem que ter uma visão sistêmica. Sim. Né? Nenhum profissional vai conseguir dominar todas as tecnologias a fundo que estão envolvidas nesse mundo, dada a complexidade dessas tecnologias. Mas, essencialmente, esse profissional ele precisa ter uma visão sistêmica, uma visão do todo. Esse é o ponto. Né? Ele tem que estar preparado para entender o todo. Né, que uma visão mais holística. Totalmente. Específica de uma função. Sim, exatamente. As escolas, o modelo de ensino, mesmo a nossa formação, eu vou dizer a minha, o professor disse a dele também assim. A minha também. A gente é educado no modelo reducionista, de dividir as coisas em partes para entender como cada um funciona, para colocar junto. Dividir em partes já não é a mesma coisa. Colocou junto também já não é a mesma coisa. Então, esse enfoque sistêmico de ter arranjos, e esses arranjos de manufatura avançada e de indústria 4.0 são cada vez mais colaborativos e cada vez mais diversos, né? Não tem sentido ter um fabricante de um produto só, um software de um produtor só. Então, você tem que integrar, digamos, culturas técnicas diferentes de uma maneira sistêmica para que a função emergente daquele sistema seja aquilo que você quer, aquilo que a empresa precisa, que a sociedade demanda, ou um produto que o mercado necessita. Então, se você não souber sistemicamente como as coisas juntas funcionarão, elas sozinhas até podem ser muito eficientes. Juntas, e a gente tem a experiência do ano passado e terá de novo esse ano, colocar junto
uma diversidade de tecnologia, uma diversidade de empresas de origens europeias, americanas, asiáticas e numa cultura latina, Concorrentes, né? é muito interessante, porque se você não aprender a trabalhar colaborativamente e sistemicamente, não vai funcionar. Sabe qual é o grande problema, gente? Como eu participei de um, o professor participou também de alguns eventos desse tipo, o difícil aqui, para nós, é fazer uma articulação ética, independentemente de algum viés mercadológico político. Certo. Fazer uma articulação ética para o bem da tecnologia no país, para o bem da manufatura avançada, porque o Brasil saia desse custo Brasil. Né? Isso é uma chance de aprender como fazer isso produtivamente e diminuir esse custo. A palavra, o professor Ari comentou bem sobre a palavra colaboração. Acho que se fosse escolher uma palavra-chave para esse novo profissional dentro desse novo ambiente, é colaboração. O ambiente tem que ser colaborativo. Para ser colaborativo, ele tem que ter essa visão sistêmica, senão ele não consegue colaborar com os demais. Né? Se ele não estiver entendendo o todo, ele não vai conseguir fazer essa colaboração. E tem uma coisa interessante também, que a gente estava falando sobre a comunicação dentro da fábrica, né? Máquina com máquina, peça com máquina, peça com peça. Mas essa máquina, essa fábrica, ela vai se comunicar com o mundo externo também, né? Você tem a cadeia de suprimentos que vai ter que estar conectada com essa nova fábrica. Então, é um mundo realmente bastante abrangente. Os dados na nuvem. Os dados na nuvem. Você tem questões de segurança, né? Já que os dados da minha fábrica estão na nuvem, uma discussão importante, né? Que a gente não tinha comentado ainda, mas como é que fica a integridade e a segurança desses dados? Propriedade industrial. Propriedade industrial, assim, tem uma série de assuntos que precisam ser discutidos nesse novo ambiente. Eu acredito que sem a articulação empresa, governo, instituições de ensino, trabalhando de forma colaborativa, né, como a gente comentou, esse mundo não se desenha de forma efetiva, da forma como ele deveria ser desenhado. Só gostaria de complementar. A FEI está fazendo esforço, a MAOA também, as instituições, eu vejo também o Senai aqui, para que a gente mude esse método. Não é mais tradicional, porque ele já mudou bastante, mas tem uma segunda mudança agora, que a gente está muito perto de ter uma revolução atrás da outra, porque as coisas são muito rápidas, né? Eu me lembro que na década de 80, acho que demoravam 24 a 27 meses para o conhecimento humano dobrar, né? Agora é menos de um ano, né? Então, a cada ano, a diferença do que a gente fez no ano passado para esse ano é outro mundo, são dois mundos diferentes já. Então, se a gente não preparar as pessoas para que mapeiem o sistema rapidamente e entendam padrões, muito mais do que você entender a equação matemática que rege determinada operação, você tem que entender qual é o padrão em que o sistema opera e se esse padrão está acoplado àquilo que é necessário. E você só entende isso se formar o profissional sistemicamente. Se você formá-lo em disciplinas distantes, eles podem ser muito bons em determinadas coisas, mas não terão o conhecimento sistêmico para fazer esse tipo de arranjo evoluir. E isso não tem jeito, porque a nossa capacidade biológica de armazenamento de informações, que é 10 a 15 bytes, se não me engano, deverá ser atingida por algum chip até o ano 2025, 30. Teremos chips desse tamanho. Então, como é que a gente vai se comunicar com as máquinas? Porque elas vão ter a mesma capacidade que a gente. Então, nós precisamos preparar esse futuro rapidamente, porque é um novo jeito de interagir com os sistemas. Joia. É uma maneira bem didática também de entender essa velocidade, é pegar o tempo entre as revoluções industriais, né? Quanto tempo você teve aí de espaço entre a primeira e a segunda? Você vai ver que esse tempo está reduzindo absurdamente. Praticamente. Né? Eu queria dar um exemplo muito interessante, tecnológico. Quando o telefone foi inventado no fim do século XIX, no fim do século XVIII, né? 1870 e pouco. Até que o telefone atingisse 150 milhões de usuários, parece que demorou um século quase, 90 anos. Atualmente, qualquer coisa que é inventada, em menos de um ano atinge 150 milhões de usuários. A velocidade aumentou exponencialmente. Então, a gente tem que estar preparado para essas respostas. Maravilha. Chegou uma pergunta para a gente via chat, que é uma pergunta que eu imagino que
muitos gestores de pequenas e médias indústrias se perguntem, né, se fazem. Por onde eu começo a implementação da manufatura avançada na minha indústria? Se eu quero dar o salto para a indústria 4.0, por onde eu devo começar? Essa resposta, ela não é... Essa é uma pergunta muito importante. Essa resposta não é uma resposta padrão. Olha, você começa por aqui. Isso é uma característica dessa... digamos, dessa revolução, né? Dessa quarta revolução industrial. O pessoal usa o termo em inglês de roadmap, é o caminho. Esse roadmap, ele é particular para cada empresa de cada segmento, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho isso na Alemanha, né, no ano passado, na feira de Hannover, e eles têm um trabalho muito intenso na Alemanha nesse sentido, principalmente voltado para pequena e para média empresa. Eles têm dois trabalhos, para pequeno e para máquinas antigas. Exatamente. Então, um bom caminho é o caminho da empresa procurar a escola, procurar a universidade para a gente tentar juntos desenhar esse modelo. Ó, procura lá a FEIPA, a gente tem uma interação intensa, né, com o setor industrial, a Mauá também tem isso, né, tem isso fortemente desenvolvido. Procura lá a FEI, a Mauá, discute o problema, a gente tenta traçar juntos um caminho para aquela empresa, né? Não é uma resposta padrão, ó, você deve começar por aqui. Fazer uma análise eu acho que é interessante que o ambiente da empresa, o segmento, o nível de automação ou não que os profissionais, que ponto de automação essa empresa tem, isso vai desenhar o caminho para que ela comece. Eu vejo dessa forma. Eu queria complementar, eu estive numa palestra ontem do especialista da Harvard Business School, o professor Sunil Gupta, que falou sobre a indústria digital, né? A indústria na era digital. Algumas coisas importantes. Se eu quero ir para algum lugar, preciso saber onde eu estou. Então, a pergunta começa, onde você está? Para quem quiser ir para uma manufatura avançada. Saber quais são os conceitos e descobrir onde ele está. Às vezes, isso já aconteceu, porque a gente tem um birô de competitividade para dar assessoria para pequenas e médias empresas. Às vezes o sujeito precisa fazer um 5S na empresa. É tão básico assim. Então, pro básico. Bem para o básico. Então, às vezes ele não sabe como é que ele mapeia um processo. E tem diversas ferramentas que não custam nada para ele consertar isso. Então, esse roadmap, eu preciso saber onde ele está, né? Agora, ele primeiro precisa saber o que é a 4.0, procurar algumas instituições ou algum pouco, ir à feira principalmente, e lá estarão algumas das empresas que estão no estado da arte nisso. O nosso demonstrador terá um forte apoio de instituições de ensino e de startups e da BDI. A BDI está investindo nisso, então lá pode começar vamos dizer, um coaching para esse começar. Então, o que ele perguntou é sobre modelos de negócio. Modelos de negócio agora estão surgindo o que é modelo de negócio. E eu me lembro muito bem da palestra que eu ouvi ontem. A primeira coisa que depois que eu aprender o que é manufatura avançada é redefina quais são os objetivos da sua empresa, porque eles são diferentes, serão com a indústria 4.0. Os produtos que estão desenvolvidos agora, a gente estava comentando agora há pouco isso, né? Os produtos têm que ser vendidos como serviços, porque os produtos prestam serviço. Então, as empresas que estão vencendo na era digital estão fazendo produtos que viram serviço. E o seu produto é uma plataforma para a tua empresa divulgar, adquirir dados e fidelizar o cliente. Então, tem algumas coisas no modelo de negócio na era digital que são um pouco diferentes. Então, fica um pouco extenso, daria para fazer um webinar só disso. Mas é isso, tem que começar onde eu estou e sabendo qual é o futuro da tem um termo que está na moda aí que é você sair fora da caixinha, mas a pergunta é, você sabe em que caixinha que você está, né? Agora, para finalizar, eu gostaria que vocês falassem sobre o demonstrador de manufatura avançada na Expomaf. Como é que ele vai ser? O que as pessoas que visitam a feira podem esperar dele? A ideia do simulador tem várias propostas, né? Difusão
desses conceitos, né, da manufatura avançada. Tem uma questão bastante presente de colaboração, como a gente comentou no nosso bate-papo. Então, são 18 indústrias oficiais e mais algumas apoiadoras. São empresas, muitas delas, exato, esse é um ponto importante, né? São empresas, muitas delas concorrentes, trabalhando de forma colaborativa, trabalhando colaborativamente com as instituições de ensino, né? Então, sem entrar nos detalhes mais técnicos, né, que a gente já até discutiu aí vários pontos ao longo da nossa conversa, a ideia do simulador é trazer esses conceitos, né, para que as pessoas se informem sobre esses conceitos, entendam um pouco mais sobre esses conceitos, gerar esse ambiente de colaboração, né, entre escolas, empresas e entidades, o governo, como a gente tinha comentado. Mostrar também aquela questão da utilização de máquinas, né? Um pouquinho relacionado com a pergunta lá por onde eu começo. Então, mostrar um pouco também que se você tem uma máquina mais antiga, ela pode ser utilizada, ela pode ser modernizada para entrar dentro desse conceito. O que mais, professor? Além disso, né, nesse demonstrador, a experiência de você ver um item, demonstrar o que a gente chama de logística adaptativa, né? O arranjo se adapta àquilo que o cliente precisa, né? Então ele vai definir na hora alguns itens que ele gostaria que fossem personalizados para ele, somente dele, né? E isso será feito de uma maneira iterativa. Então, é como se ele pudesse comandar aquele processo e o futuro é esse, né? O cliente tem que comandar o processo passo a passo. Então, uma das demonstrações que a gente vai colocar lá, é a logística adaptativa. Maravilha. Chegamos então ao fim desse nosso primeiro webinar sobre manufatura avançada. Nós vamos fazer um segundo. Aguardem a divulgação desse segundo webinar. Agradeço a presença aqui, a contribuição muito rica dos professores Ari Costa, do Instituto Mauá de Tecnologia, e Fábio Lima, do Centro Universitário FEI. Eu que agradeço. Estamos trabalhando colaborativamente. Não é? Já estamos dentro da indústria 4.0. E a Expomaf está com credenciamento aberto. Ela vai acontecer no próximo mês, de 9 a 13 de maio, no São Paulo Expo. Estão todos convidados. O credenciamento é gratuito, está aberto, e indo à feira vocês vão poder conhecer o demonstrador mais a fundo, vão poder trocar ideias com pessoas que entendem de manufatura avançada. E é isso. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.